Cenário: Samuel Cortinhal está sentado à mesa, girando as peças do cubo mágico com precisão. À sua frente, um tabuleiro de xadrez com uma jogada inacabada, um caderno repleto de anotações e um esboço de um desenho ao lado. Na parede, seu violino repousa como um símbolo de disciplina e arte. Seu olhar é atento, mas carregado de reflexões profundas. De repente, uma presença se manifesta ao seu lado. Um homem de veste simples, olhar sereno, mas intenso. Sem precisar de apresentações, Samuel sabe quem ele é. Vejo que sua mente está inquieta, Samuel. Movimentos precisos, cálculos rápidos, mas por trás disso há uma pergunta que ecoa dentro de você. Diga-me o que te aflige. Sem tirar os olhos do cubo mágico. Fé, propósito, inteligência. E o que fazer nesta era em que tudo parece dissolver-se antes mesmo de ganhar forma? Estamos cercados por uma modernidade líquida, onde os valores se diluem e as pessoas mendigam migalhas de afeto e reconhecimento. O que fazer, Senhor? Como manter a essência num mundo que não se firma? Observando do tabuleiro de xadrez movendo uma peça concerta. A modernidade líquida te assusta porque você enxerga o vazio nas pessoas. Mas o vazio não pode consumir quem tem raízes profundas. Você tem inteligência, mas a inteligência sem direção é como um rei sem reino. Seu propósito não está no que o mundo dissolve, mas no que permanece. Samuel, e o que permanece, Senhor? Quando vejo tantos se perdendo, não sabendo quem são, tentando se preencher com o que não dura, às vezes até me pergunto se vale a pena buscar um propósito firme. O que permanece é aquilo que nasce do eterno. Fé, Samuel. Mas não uma fé cega, e sim uma fé consciente, estruturada como este xadrez diante de você. Cada jogada tem um motivo, cada peça tem um papel. Assim é a vida. Quem mendiga emoção busca preenchimento instantâneo, mas quem constrói sobre a rocha nunca teme a tempestade. Entrando fundo, olhando para seu caderno de anotações. Então a inteligência, a fé e o propósito devem caminhar juntos? Sempre. A inteligência sem fé se torna arrogância. A fé sem inteligência se torna fanatismo. E o propósito sem ambos se perde na correnteza da modernidade líquida. Você tem as três, Samuel. A questão é, como vais lá? Fim da 2. Samuel Cortinhal pousa o cubo mágico sobre a mesa. Seus dedos deslizam pelas anotações no caderno, enquanto seu olhar se volta para Jesus, que observa o tabuleiro de xadrez. Há um peso em sua mente, questões que transcendem o pessoal e tocam o mundo ao seu redor. Com um suspiro, ele decide perguntar: Senhor, entendo que fé, inteligência e propósito caminham juntos, mas há algo que ainda me inquieta. As grandes questões do mundo, a ciência, a política, a desigualdade social. Como equilibrar tudo isso? Como a verdade se manifesta em meio a tantas opiniões e sistemas, olhando para o tabuleiro de xadrez, movendo uma peça branca com calma? O mundo se organiza como este jogo, Samuel. Estratégias, forças opostas, movimentos calculados. Mas no fim, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. Ciência, política e desigualdade social são realidades humanas, reflexos da busca do homem pelo controle e pela ordem. O problema não está nessas áreas, mas em como o coração humano as utiliza. Samuel, girando um lápis entre o... Então a ciência não é inimiga da fé? Muitos usam o conhecimento para negar a existência de Deus. A ciência é o estudo da criação, e toda criação reflete o Criador. O verdadeiro conhecimento não se opõe à fé, mas a expande. O problema não está na ciência, mas na soberba de quem acredita que pode compreender o universo sem primeiro compreender o próprio espírito. Moendo a ponta do lápis no caderno e a política, o poder corrompe tantos. Há mentiras, manipulações. Como agir num mundo onde a verdade parece ser distorcida por interesses, encostando-se na cadeira, cruzando as mãos com serenidade? A política é uma ferramenta. Quando usada para servir, edifica nações. Quando usada para dominar, destrói povos. Não é o sistema que corrompe, Samuel, mas o coração do homem que governa sem justiça. O verdadeiro líder não busca engrandecer a si mesmo, mas proteger os que lhe foram confiados. Abaixando o olhar, tocando o papel onde há um esboço de um rosto triste. E a desigualdade social? Há tantos que sofrem, tantos que nascem sem oportunidades. Por que alguns têm tanto e outros tão pouco? Com um olhar profundo cheio de compaixão. O mundo foi criado para ser abundante.
Mas o egoísmo do homem cria muros onde deveriam haver pontes. Você percebe a dor, Samuel, porque tem olhos para ver. Mas ver não é suficiente. A verdadeira pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? Erguendo o olhar, absorvendo as palavras, sentindo o peso da responsabilidade. Eu preciso fazer algo, não apenas refletir sobre isso. Jesus, sorrindo, movendo a última peça no tabuleiro, encerrando o jogo com um checkmate tranquilo. Exato. A reflexão é o início, mas a ação é a resposta. O conhecimento sem ação é um livro fechado. O que você fará com as verdades que descobriu? O silêncio paira no ar após as últimas palavras de Jesus. Samuel respira fundo, sentindo o peso das questões que carrega. Ele olha para a mesa diante de si. O cubo mágico resolvido, o tabuleiro de xadrez com checkmate, o caderno repleto de anotações. Tudo ali representa sua busca pela ordem e pelo significado em meio ao caos. Ele decide continuar. Há mais perguntas a serem feitas. Senhor, a humanidade busca respostas desde os tempos antigos. A filosofia tenta definir o certo e o errado, o real e o ilusório. Mas a verdade absoluta existe ou tudo é relativo? A verdade existe, Samuel, mas muitos a rejeitam porque ela exige responsabilidade. O relativismo dá conforto, pois permite que cada um viva conforme seus desejos. Mas quando tudo se torna relativo, o que impede a injustiça de se tornar aceitável? O que impede o mal de ser chamado de bem? Então existe um alicerce moral acima das opiniões humanas? Sim. Assim como a matemática tem leis imutáveis, a moralidade tem princípios eternos. O amor, a justiça, a misericórdia. Essas são verdades que transcendem culturas e tempos. Quem constrói sua vida sobre esses princípios nunca será arrastado pela correnteza das ideologias passageiras. Mudando de assunto, olhando para o celular. E a tecnologia? Vivemos em uma era onde a informação é rápida, mas as pessoas parecem cada vez mais vazias. A inteligência artificial, as redes sociais, tudo isso nos aproxima ou nos afasta do propósito verdadeiro. Jesus, olhando para o celular por um instante, voltando o olhar para Samuel. A tecnologia é uma ferramenta, Samuel. Pode iluminar ou obscurecer, dependendo de como é usada. O problema não está na criação, mas no coração de quem a utiliza. Muitos buscam conexão, mas acabam mais solitários. Buscam conhecimento, mas se afogam na superficialidade. O verdadeiro desafio não é evitar a tecnologia, mas usá-la sem ser escravizado por ela. Então o perigo não está na tecnologia em si, mas na dependência dela? Exato. Tudo o que controla sua mente e seu tempo, sem trazer vida, se torna um ídolo. O equilíbrio está em usá-la para edificar, não para distrair-se do que realmente importa. Mudando novamente o foco com um olhar mais intenso. Senhor, e sobre destino? Algumas pessoas parecem nascer com um caminho já traçado, enquanto outras lutam sem nunca alcançar o que desejam. Existe predestinação ou o livre-arbítrio realmente governa nossas vidas? Jesus, olhando profundamente para si além do momento presente. O Criador conhece cada caminho antes mesmo do primeiro passo ser dado. Mas o amor verdadeiro exige liberdade. Você não é um prisioneiro do destino, mas um construtor da sua própria jornada. Eu ofereço direção, mas cabe a você decidir segui-la ou não. Pensativo, segurando o lápis com força. Então, mesmo que eu tenha um propósito, eu posso falhar em cumpri-lo? Com um olhar cheio de graça. Pode-se escolher se afastar dele, mas também pode redescobri-lo a qualquer momento, se decidir voltar. O caminho está sempre diante de você, Samuel. A questão é, para onde você deseja ir? O ambiente permanece silencioso, exceto pelo leve som do lápis riscando o papel. Samuel escreveu muitas perguntas, mas sente que agora precisa de algo além de respostas. Ele quer direção. O cubo mágico resolvido está parado sobre a mesa. O tabuleiro de xadrez, com o checkmate feito por Jesus, parece simbolizar algo maior. O caderno cheio de anotações reflete sua busca pelo entendimento. Mas o violino na parede chama sua atenção. Uma lembrança de que a vida não é só estratégia e lógica, mas também arte, emoção e expressão. Ele respira fundo e faz sua última pergunta. Olhando para o violino, depois voltando-se para Jesus. Senhor, agora que entendi tantas coisas, me resta uma última dúvida. O que eu devo fazer com tudo isso? Com o olhar, você aprendeu, Samuel,
Que fé, propósito e inteligência devem andar juntos. Que ciência e fé não são inimigas. Que a política reflete o coração do homem. Que a desigualdade é consequência do egoísmo humano. Você viu que a verdade não pode ser relativa, que a tecnologia é ferramenta e não mestre, que o destino não está escrito sem sua escolha. Mas tudo isso não é apenas para o seu entendimento. É para a ação. Encostando as mãos na mesa. Ação! Mas como? O mundo é vasto, os problemas são muitos. O que eu posso fazer? Olhando para o tabuleiro de xadrez. O rei e o peão voltam para a mesma caixa no fim do jogo. Mas enquanto a partida acontece, cada peça tem seu papel. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Precisa mudar aquilo que está ao seu alcance. Refletindo, olhando para o caderno cheio de anotações, sentindo o peso das palavras. Então a mudança começa onde estou. Sim. Sua mente afiada, sua busca pela verdade, sua capacidade de entender as pessoas, tudo isso foi dado por um motivo. Não enterre seus talentos, Samuel. Use-os, inspirando profundamente, sentindo que algo dentro dele se alinha. Então, se eu vejo o que precisa ser feito, devo agir. Se tenho conhecimento, devo compartilhá-lo. Se vejo a dor dos outros, devo ser parte da solução. Exatamente. Erguendo-se da cadeira, olhando para o violino na parede, o cubo na mesa e o tabuleiro de xadrez com um cheque. Eu entendo agora. A vida não é só resolver problemas ou vencer batalhas. É também criar harmonia, como em uma música bem tocada. Com um olhar de aprovação se levantando também, a verdadeira sabedoria está em equilibrar todas as coisas. O conhecimento sem amor se torna frieza. A fé sem entendimento se torna cegueira. Mas quando há equilíbrio, há propósito. Samuel decidido fechando o caderno. Então eu tenho um papel a desempenhar. Eu sei o que fazer. Sorrindo levemente, começando a se afastar, sua presença ainda forte no ambiente. E estarei com você em cada passo. A luz do amanhecer começa a entrar pela janela. Samuel sente algo diferente dentro de si. Não apenas conhecimento, mas clareza. Ele olha para o violino, pega o cubo mágico mais uma vez e o gira lentamente, como se refletisse sobre o novo ciclo que começa. Ele não tem todas as respostas, mas agora sabe onde encontrá-las.